Olá pessoal, muito boa tarde para vocês, tudo bem com vocês por aí? Vamos retomar, vamos continuar nosso estudo sobre o capítulo 3, que fala sobre o surgimento da escrita e tudo mais, né? Então, uma revisada e vamos adiante no nosso livro, vamos continuar nossos estudos sobre a escrita. Muito bem, nós começamos então lá com a escrita cuneiforme, a escrita que nasceu nas cidades da Mesopotâmia, né? Nos povos sumérios, cidades de Nippur, Lagesh. São algumas cidades onde a escrita cuneiforme ela surgiu, né? Ela era feita em tabletes de argila, né? Cuneiforme porque ela usava um lápis, uma espécie de um lápis, um pauzinho compridinho e apontadinho na ponta ali, aonde eles escreviam ali anotações sobre o cotidiano deles, né? Sobre o quanto haviam colhido, o que haviam colhido, os impostos a serem pagos, os tributos que eles deviam pagar, as leis das cidades eram escritas nesses tabletes de argila, né? Então essa é a escrita cuneiforme, a escrita usada pelos sumérios, né? Sumérios que habitavam a região do norte da África, a região conhecida como a região do crescente e fértil, devido a ser o formato de uma meia-lua. Beleza, escrita dos sumérios. Mais adiante nós chegamos na escrita dos povos egípcios, né? Que também foi um povo que habitou a região norte da África e foi um povo que deixou uma contribuição cultural para nós gigantesca, né? Eles também usavam a escrita, eles também tinham pessoas que viviam de fazer escrita, né? Eram os escribas, né? Lembro que eram os escribas? Eram aquelas pessoas que tinham a obrigação de anotar tudo o que o faraó determinasse, né? Mesma coisa, impostos, tributos, o que colheram, o quanto colheram, as leis da cidade, tudo isso era anotado através da escrita hieróglifica. É aquela escrita que já é mais desenhadinha, com desenhos, com símbolos e tudo mais, a escrita dos egípcios, aquelas que tem nas paredes das próprias pirâmides, que tem alguns desenhos no livro de vocês, a escrita hieróglifa. Então temos diferenças, né? Cuneiforme da Mesopotâmia, hieróglifa, a escrita dos povos egípcios, né? Mas quase que as duas têm quase não, as duas na realidade têm os mesmos objetivos, né? Quais são? Relatar, anotar ali aquilo que eles plantavam, coisas do cotidiano deles, as leis deles, os tributos que eles pagavam, os impostos, eram esses os objetivos da escrita, né? Muito bem, vamos adiante. Lá no livro de vocês, no livro positivo de aula, capítulo 3, na página número 27, tem a escrita em outros tempos. Eu vou lendo para vocês e vamos explicando, vocês vão prestando atenção. Muito bem. Vimos que a escrita era registrada em tabletes de argila na Mesopotâmia e em papiro nas paredes no Egito Antigo. Contudo, você já deve ter percebido diversas formas de escrever foram usadas com o passar do tempo. Há mais de 500 anos, a escrita é realizada por monges com pistas que assim ficaram conhecidos porque tinham a função de copiar textos. Esses monges, meus amigos, copiavam textos do grego antigo e do árabe, que haviam sido traduzidos para o latim, né? Então esses monges, pessoal, já conheciam a escrita, já passávamos muito tempo, já estamos na Idade Média, esses monges pegavam textos e traduziam e copiavam eles em enormes livros, né? Como vocês podem ver na imagem ali. Eles ficavam horas e horas trancados, fechados em grandes castelos, em grandes torres, copiando esses textos, né? Mais uma forma de que a escrita ela é transmitida ao longo do tempo, né? E aí, através de copiar esses textos, de relatar esses textos, eles vão descobrindo diversas outras coisas, né? Eles vão aprendendo da vida, do cotidiano, dos costumes, de remédios, de heranças, até receitas de alimentos. Eles vão copiando ali e vão descobrindo diversas formas de escrita, né? Então vocês viram as imagens. Belas pinturas chamadas iluminuras. As iluminuras, pessoal, são o quê? São através de imagens, eles transmitem alguma coisa para nós. Hoje em dia nós tiramos uma fotografia, uma selfie e tudo mais. A gente vê na imagem se a pessoa está feliz, se ela está triste, se ela está... Enfim, diversas coisas na imagem. Antigamente eram iluminuras, eram desenhos, gravuras que nós chamamos hoje em dia. As iluminuras faziam parte da vida das pessoas. Então, copiava um texto, uma história, alguma coisa, e normalmente no final da página tinha uma iluminura retratando aquilo que você escreveu na imagem, tá? Tipo, escrever o texto e desenhar o texto que você escreveu. Muito bem. Pelos monges copistas, essas imagens decoradas com ouro e prata contornavam toda a escrita nas margens do livro, acompanhando o texto, né? Então ali temos as iluminuras, vocês podem ver algumas iluminuras ali, né? E ao redor delas todas os enfeites relatando o que aconteceu, né? Até o ouro e prata era usado, né? Chique isso, né? Continuando, página número 28.
Os livros e documentos ficavam ao alcance dos monges e das monjas que habitavam os mosteiros. Essas obras eram muito valiosas, pois haviam poucas e demorava-se muitos anos para copiá-las, né? Imagine só, copiar um texto às vezes demora um bom tempo. Imagine um livro inteiro de textos e ainda por cima traduzi-lo e colocar ali alguns desenhos, enfeites e iluminuras, como fala aqui no livro, para retratar aquilo que você estava copiando. Então, isso demorava anos e até meses e mais meses e até anos, como eu disse para vocês aqui, mais de 1, 2 anos para fazer um texto, um livro desses inteiro, né? Então era um trabalho árduo que os monges e monjas tinham pela frente. Continuando, na página número 29, temos a hora da brincadeira, ou vamos brincar. Vocês vão pegar no material de apoio para escrever um texto e representar um pergaminho medieval. Enfeite seu texto com outras imagens do material, formando uma iluminura. Aí vocês veem aqui no material de apoio de vocês, se eu não me engano é a página número 29, material de apoio, onde diz iluminuras. Vocês vão destacar, aqui temos um alfabeto com as letras, aqui temos algumas detalhes para vocês enfeitar o texto de vocês vão recortar e enfeitar e escrever um texto aqui, certo? Então a nossa aula de hoje é essa atividade aí, certo, meus amiguinhos? Um forte abraço, tudo de bom!